Meus irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João. Nós estamos meditando na palavra de Deus, na carta de João. É lógico que nós não estamos só presos a João, mas nós estamos vendo os assuntos que João vai conversando com a igreja, para que a gente vá meditando. Esse ano nós recebemos aqui uma convocação do nosso Pai para mergulharmos na sua palavra, para a gente sair desse campo superficial da vida cristã. Como Felipe comunicou aqui, somos mais de 36% de evangélicos no município de Coapimirim. É a maior população evangélica. De religiosos, nós somos os maiores números. Mas isso muitas vezes não se traduz em vida. Só se traduz numa cultura gospel, mas não se traduz num coração Cristo. É comum você ir numa loja e ouvir música gospel. É comum você ser tratado por um atendente, falou varão, vai lá vaso, não sei o quê, mas no coração, no espírito, como tudo é regido, você não vê a tradução do Cristo. Então, o nosso desafio não é aumentar o número de cristãos. O desafio é, em nome de Jesus, para que aqueles que são cristãos possam se ver um povo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Diante disso, nós fomos convocados por nosso Pai a mergulharmos, a fim de que a gente, mergulhando na sua palavra, o nosso entendimento seja transformado, a nossa mente seja transformada, o nosso coração seja transformado, e a gente seja luz e sal para as nações, para que os homens possam ver as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Amém? Então, 1 João capítulo 2, e nós leremos apenas o verso número 5, verso número 25, que diz assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, mergulhados na sua palavra, hoje nós teremos uma conversa sobre promessas. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre promessas. Porque é comum a gente ouvir falar assim: quem tem promessa de Deus não morre não. Né? Só morre depois que a promessa de Deus foi cumprida. É comum a gente traduzir promessas como uma expectativa de futuro. É comum a gente pensar que Deus nos prometeu algo que ainda Ele fará, algo que ainda Ele pode ou não fazer. Mas trouxe aqui meus amigos para a gente conversar com eles e perguntar para eles o que são as promessas de Deus, para que elas servem, por que um Deus soberano, gracioso, nos prometeria algo. Essas promessas falam de futuro. Essas promessas falam do quê? Então, vou começar aqui pelos meus irmãos, depois a gente entra aqui e vai. Bom dia, irmãos. Já que ele jogou essa bomba rápido assim para a gente, sem fazer a introdução, mas tudo bem. Irmãos, como foi introduzido aqui, é comum a gente pensar na questão das promessas como algo que está por vir, como uma expectativa de futuro. Só que você viver a partir da expectativa, você viver a partir de algo que está para acontecer, isso só vai te trazer ansiedade, isso só vai adoecer a sua alma, porque o nosso Pai, Ele já nos deu, Ele já supriu a nossa necessidade no princípio.
no início. A nossa conversa sobre necessidade, sobre expectativa, sobre o futuro, ela foi nos dada, ela foi suprida no princípio. Ele nos prometeu cumprir, Ele nos prometeu servir todas as nossas necessidades. Só que essa conversa foi de início. Essa conversa foi no princípio, no início da conversa. Agora, o nosso Pai já não conversa mais com a gente sobre necessidade. Porque se a gente conversar com o Pai sobre necessidade, a gente está reduzindo o Pai ao tamanho da nossa necessidade. Conversar com o Pai sobre a necessidade é reduzir ao Pai ao tamanho do nosso ventre. É reduzir ao Pai o tamanho da nossa necessidade. Por isso, a conversa com o nosso Pai agora é sobre propósito. É sobre propósito. É uma conversa de quem está falando sobre a vida, de como quem vai viver a vida. Por exemplo, quando o Felipe mencionou aqui esse número, né, de evangélicos, de crentes, que havia uma expectativa de crescer o número e não cresceu conforme a expectativa. Eu estava comentando com ele que eu li num comentário ali, quando foi dito sobre isso, aí teve um comentário ali da pessoa dizendo, graças a Deus por isso. Graças a Deus não cresceu o número de evangélicos. Essa fala, ela pode ser realmente de uma pessoa que rejeitou o Evangelho, rejeitou a Cristo, mas pode ser uma fala de quem está vendo um número crescente, mas que não vê nesse número uma expressão de virtude. Não vê nesse número acrescido uma expressão de doçura, de brandura, de expressão de virtude. Por que isso para a gente soa com um sinal amarelo e sinal vermelho? Irmãos, você como uma pessoa que nasceu de novo, como você está expressando esse nascer de novo na vida? Como quem está em busca de necessidade, como todos estão? Como quem está caminhando na vida, procurando suprir as suas necessidades e principalmente a partir da sua competência, como todo mundo está? Você vai para o seu emprego como quem vai lá para ganhar o seu salário e a partir daí desse seu salário você suprir a sua vida, as suas necessidades básicas da sua casa? Essa conversa não nos cabe mais. Porque as promessas de Deus na nossa vida não têm a ver com expectativa de futuro. Mas a promessa do Senhor na nossa vida é uma certeza, é uma convicção de natureza. Irmãos, dentro disso que ele está mencionando, guarda uma coisa no seu coração. Não queira ter o seu problema resolvido sem ter a sua mente transformada. Quem tem os problemas resolvidos sem ter a mente transformada, pode cair na ilusão da soberba, porque acha que praticou os rituais certos para Deus satisfazê-lo, ou pode cair num campo de culpa e desilusão, porque mesmo fazendo tudo o que achava que tinha que ser feito, Deus não correspondeu às expectativas. Como Deus não erra, ou eu sou culpado, ou Ele não me ama. Então, a mente sem ser transformada, ela não pode ser devolvida ao seu propósito, ao seu desígnio. Por isso Deus, quando Ele nos chama, Ele não nos chama para fazer promessas. Ele promete e nos chama.
Deus não nos prometeu abençoar. Deus nos abençoou e nos chamou. Nos chamou para sermos férteis, para multiplicarmos e enchermos a terra. Então Deus não fez uma promessa de bênção futura. Deus nos abençoou nas regiões celestiais e nos chamou para participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo. Amém, irmãos? Amém? Por isso que toda conversa sobre necessidade é uma conversa de Deus com a gente na nossa fase infantil, na nossa fase primária, na nossa fase inicial da caminhada. O primeiro movimento dele foi nos salvar. Isso. Foi o primeiro movimento. Isso aí. Por isso que sem a salvação no início, sem termos sido salvos no início, a gente não consegue discernir e conversar com Ele sobre o propósito. Por exemplo, irmãos, você acha que a narrativa bíblica vem de Gênesis para Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Ou a narrativa bíblica vem de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Gênesis? Você acha que você conseguiria conhecer o Deus revelado no princípio, sem ter experimentado o Êxodo, sem ter experimentado o evento do Êxodo, sem ter experimentado a retirada do Egito, sem ter experimentado a salvação? Sem a salvação inicial, primária, basal, a gente não consegue discernir o propósito, o desígnio e quem nós somos. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. E aí, se você não acompanhar na sua Bíblia, você vai moscar aí, irmão. Tu não vai pegar nada, não. Você precisa fazer essa viagem aí na Bíblia. Êxodo capítulo 3, Deus está trabalhando na mentalidade de um povo para devolver esse povo ao seu propósito, mas para isso ele tem que se dar a conhecer. Para isso ele tem que se dar a conhecer. Sem a autorrevelação de Deus, você não é devolvido ao seu propósito. Porque você foi criado em imagem e semelhança dele, então sem conhecer a semelhança, você não consegue manifestar a imagem. Então, Êxodo capítulo 3, Deus vai aparecer para Moisés lá na sarça ardente, e lá no verso de número 6, diz assim: disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para ele. Vamos lá. O Deus que está se dando a conhecer para Moisés, quando ele vai fazer uma revelação da sua semelhança, ele aponta para uma imagem. Qual a imagem que Deus aponta para revelar a sua semelhança a Moisés ali no evento da sarça ardente? Ele aponta para uma relação. Disse mais o Senhor a Moisés: eu sou Deus de seu pai Abraão, Isaque e de Jacó.
Deus está apontando para uma relação familiar. Deus está apontando para uma relação paterna. Eu sou o Deus do seu pai Abraão, seu pai Isaac, seu pai Jacó. Se eu sou o Deus do seu pai, quem eu sou dessa gente? Quem eu sou dessa gente? O pai, o que gerou o pai Abraão, o que gerou o pai Isaac, o que gerou o pai Jacó. Então, quem está indo tirar o povo do Egito? Uma divindade poderosa, usando os seus atributos, ou um pai, com a sua virtude paterna, indo buscar o seu filho? Mas vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler mais um pouquinho. Vai lá para o verso de número 14 e 15. Do 3. 14 e 15. Nós estamos pegando as falas. Eu estou dando saltos para você pegar a fala do próprio Deus na sua revelação, na revelação que ele faz de si mesmo. Ele diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais a Moisés: eu sou o que sou. Sou Yahvé. Aí os tradutores vão dizer: é o tetagrama, é o Yud-Re, Vav-Re, é o Deus que sempre será o que será e tudo mais, e ficam nas questões semânticas da tradução da letra, mas não entram no espírito do que está sendo revelado a respeito de Deus. Porque presta atenção, presta muita atenção, irmãos. Isto é que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. De novo, quando ele vai se referir a si mesmo, qual é a imagem que ele apresenta? De uma relação de paternidade, de uma relação de família. Quem está indo tirar o povo do Egito? Uma divindade poderosa? Uma divindade que vai solucionar os problemas dos filhos? Não. Quem está indo tirar o povo do Egito é o Pai, que quer se dar a conhecer, não só aos filhos de Israel, mas a toda a terra, inclusive os egípcios. Por exemplo, dá um salto ornamental agora na sua Bíblia, vê se vai ficando mais claro. Vai lá para Êxodo capítulo 4, verso número 21. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó, preste atenção, irmãos, preste atenção, porque o que está sendo partilhado é algo extremamente espiritual. E se você não se deixar guiado pelo Espírito, você vai só ter como uma informação, e informação não transforma ninguém. Informação deixa as pessoas ou indesculpáveis ou só besta, porque ele tem informação, mas não tem sabedoria nenhuma, não sabe o que fazer com aquilo. E isso não é o propósito aqui. Não é dizermos o que sabemos, mas é meditar naquilo que nos foi revelado. Então, Deus está endurecendo o coração de Faraó, porque ele é ruim? Porque ele está... Presta atenção, irmãos, presta muita atenção. Você acha que Deus, como uma divindade, você acha que Deus, como uma divindade, iria entrar numa queda de braço com Faraó?
criatura? Só para dizer para o faraó que ele tinha mais poder que o faraó, irmão? É lógico que não. Lógico que não. Então presta atenção para que haja transformação na sua mente, no seu coração, a partir daquilo que Deus está se revelando. Porque, irmãos, em nome de Jesus, com muito temor e tremor, Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que você entende dele, com aquilo que você acha dele, com aquilo que você imagina dele. Ele só tem compromisso com aquilo que ele revela de si mesmo, com aquilo que ele se dá a conhecer. Deus não é de se entender, Deus é de se conhecer. A gente não entende, mas a gente conhece que é assim que é, e porque é assim que é, a gente sujeita ao que ele está revelando, amém, irmãos? Por isso que muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muito milagre. Eu não conheço vocês, porque eu só conheço aqueles a quem eu me dei a conhecer, e aqueles que eu conheço, me dando a conhecer a eles, eles se sujeitaram ao que eu lhe dei a conhecer. Os irmãos entenderam? O meu compromisso é com a revelação de mim mesmo a eles, e não com aquilo que eles entendem. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então preste atenção no que ele está revelando, irmãos. Vamos lá. Diz assim o texto, verso de número 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel, leia aí, irmãos. Israel é o meu filho, o meu. Quem é que se refere a uma pessoa como meu filho? O Pai. Quem está indo tirar o povo do cativeiro egípcio? O Pai. Não é a divindade poderosa, é o Pai. Vai lá e diga lá a Faraó que Israel é o meu primeiro filho, meu primogênito. Aí ele diz assim: mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Por que que Deus vai tirar o primeiro filho dos egípcios? Para mostrar o seu poder? Para mostrar que ele pode mais que o faraó? Não. Para se dar a conhecer ao faraó e a toda a terra e todos os egípcios que ele é um pai. E como pai, ele queria dar a conhecer o seu coração de pai ao faraó e ao egípcio, para que eles tivessem a experiência de paternidade que o pai tem. É uma conversa de Deus Pai com outro pai. Faraó, eu vou revelar para você o que está no meu coração. O pobre, o cego, o nu, o aleijado, o estrangeiro, o órfão, a viúva, aqueles que você considera desprezados e você acha que a divindade só está a favor dos poderosos. Não! Eu sou o pai do pobre, do estrangeiro, do necessitado, do órfão e da viúva. Eu sou o pai. Deus está partilhando o seu coração com o faraó. Agora, faraó, nós vamos ter uma conversa de pai para pai. Entende, irmãos? O faraó precisava saber que quem estava tirando aquele povo de lá não era a divindade poderosa, era o pai. E aí ele experimentou a dor de um pai. Os irmãos estão entendendo?
Só que isso aqui é um evento baseado em promessa. Esse aqui é um evento, é uma conversa, não baseado no que será futuro, é baseado num decreto eterno daquilo que é. Só que ser regido por um propósito eterno, ser regido por uma direção eterna, não significa que a vida vai ficar melhor. Não significa que a vida vai ficar mais fácil. Você lembra muito bem, depois que Moisés teve essa conversa lá com o faraó, a vida dos filhos de Israel ficou mais fácil? A vida dos filhos de Israel ficou melhor? Ou se aumentou a pressão? Irmãos, guarda uma coisa no seu coração para você desfazer isso de vez mesmo. Às vezes vem doença, vem desemprego, às vezes vem problema financeiro, às vezes vem acidente de trânsito, vem uma série de coisas na nossa vida, e a gente fica com aquela pergunta assim: o que eu fiz de errado? O que eu podia ter feito de certo? O que eu podia fazer para evitar? O que eu não podia não ter feito e tal? Irmãos, e a gente tira da equação uma coisa: o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E que muitas vezes, Ele mesmo se encarrega de colocar cada filho dele em situação de aperto, para que em situação de aperto, dificuldade, doença, a gente possa conhecer a glória do seu nome. Ele não faz isso de ruindade, ele faz isso porque ele é quem, Robinho? Pai. Amém, irmãos? Amém? Porque ele é Pai e não a divindade. Tem pai que trata o filho como divindade, como se ele fosse a divindade. Ele acha que todo o recurso dele, todo o trabalho dele é para manter o filho confortável e evitar os problemas na vida do filho. Isso é uma divindade, isso é um demônio. Vou falar uma coisa para você. Presta atenção, irmãos, presta muita atenção. O demônio não quer que você tenha uma boa relação com o demônio. O demônio não quer que você seja amigo dele. Está nem aí. Os demônios trabalham para você ter uma relação ruim com o pai. Os demônios, vou repetir, os demônios não estão trabalhando para você ser amiguinho dos principados e potestades e dos poderes espirituais. Não. Os demônios estão trabalhando para que você tenha uma relação ruim com Deus Pai. Entende, irmãos? Ele só quer atrapalhar sua relação com Deus Pai. E aí você olhar Deus Pai como uma divindade. E Deus Pai com uma divindade, com todo o poder para resolver o problema, e não resolve o problema, esse Deus é o quê? Bom ou ruim? Ruim, mano. Aí você fica com uma relação com Deus baseada no juízo de mérito. Fiz o jejum, fiz a oração, faço tudo certo, estudo tudo certo, trabalho tudo certo, capino quintal, tudo certo, já cresceu um mar de novo, irmão. Faço tudo certo, o negócio vai lá. E você fica com uma relação ruim com Deus, porque a divindade na cabeça da gente está lá para resolver as nossas necessidades.
O Deus que resolve as suas necessidades é o Deus do tamanho das suas necessidades. O Deus que resolve os seus problemas é o Deus do tamanho dos seus problemas. Esse Deus não é o Pai de Jesus. É o Deus que o diabo apresenta para você. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus no deserto? Você não é o Filho de Deus? Você não tem todo o poder? Você não tem todo o poder? Então use o seu poder de divindade para resolver o seu problema da fome. Porque para os demônios, Deus é do tamanho das nossas fomes, do tamanho das nossas necessidades. Por isso que Paulo falou que o homem no seu estado caído fez de Deus o seu ventre. A divindade habita o seu ventre, está lá em Filipenses. Habita no ventre. Os irmãos estão entendendo? Posso ir? Pode, para a gente fechar, eu estou aqui. Se der mole, eu vou embora. A gente entender o Deus Pai, um Deus Pai de promessas, e não o Pai de promessas, e não um Deus de divindade, é tremendo. Porque quando você começa a se relacionar com Deus, com o Pai que faz promessas, o Pai que a gente vê lá desde o Gênesis até o Apocalipse, não como um Deus, a divindade, isso muda, é libertador. Porque quando você se relaciona com a divindade, se o seu problema não for resolvido, você chora, você esperneia e você começa a sair até das vezes do caminho. Tem uma música que ela é muito conhecida aí, né? Minha fé não está firmada naquilo que tu podes fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E no momento da minha vida eu comecei a cantar essa música. Se o Pai fizer, Ele é Pai. Amém. Se Ele não fizer, Ele é Pai. Amém. Porque não importa o que aconteça, Ele continua sendo Pai. E o Pai, Ele sempre quer boas coisas para os seus filhos. Amém. Lá em Mateus a gente tem o relato lá, que nós, sendo pais que queremos dar coisas boas para os nossos filhos, nós não vamos dar coisas más, principalmente o nosso Pai Celestial. E pensando nessas promessas, né, eu comecei depois do estudo lá de quarta-feira, eu comecei a vasculhar a Bíblia com relação a algumas promessas que a gente muitas vezes pega um texto lá e isso daqui é promessa de Deus e glória a Deus, aleluia, a gente vai. E eu até relacionei algumas aqui. Em Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O Pai é o nosso pastor, de nada eu terei falta. Se o Pai está contigo, você vai passar pela necessidade ou pelos tempos de alegria. E de nada você terá falta. Em Naum 1,7 diz: o Senhor é bom, é um refrigério em tempos de angústia. Ele cuida daqueles que nele confiam. Ele cuida daqueles que nele confiam. Em Isaías 41:10 diz assim: portanto não tema, pois estou com você. Não se apavore. Amém. Pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha destra fiel. Aí você fala, que é o Deus de poder. Ele está me tirando, Ele está me segurando, Ele está fazendo... Não é o Deus de poder. É o Pai. É o Pai. A criança, quando está começando a caminhar, o que é que você vai fazer? Estou aqui contigo. Eu vou segurar na tua mão. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar? Vai, mas eu estou contigo. Em Isaías 43:2 diz: quando passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará.
As chamas não lhe consumirão. O Pai, em algum momento aqui, ele está falando que ele vai livrar a gente do fogo? Ele está falando em algum momento que ele vai livrar a gente da água? Não. Você vai passar pelo fogo, mas elas não vão te encobrir. Você vai passar. Você vai passar pelo fogo, mas ele não te queimará. Você vai passar por ele. Em Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei? Ser forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Pois eu, Pai, eu estarei com você, por onde quer que você for. Você vai passar, vai vir momentos de que você vai temer, o medo vai aparecer para você, mas não tenha medo, o Pai está contigo. Em Filipenses 4:6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse verso aqui, a paz que excede todo entendimento, ele fez muito parte da minha vida num momento muito turbulento que a igreja esteve muito comigo. E é algo que só quem entende o Pai que vai entender essa paz que excede todo entendimento. Porque se você não tiver um relacionamento com o Pai, você vai entrar em crise. E você vai falar: que Deus é esse que faz isso comigo? Porque você está num Deus da divindade. Mas quando você se relaciona com o Pai, essa paz que excede todo o entendimento, ela inunda a tua alma de certa forma que você agradece ao Pai e você louva ao Pai por tudo aquilo que está acontecendo. Então a promessa de Deus, assim, todos esses versículos que eu vi, eu até brinquei com o pessoal lá na quarta-feira, o que ficou marcado é: estamos juntos. Estamos juntos, meu filho. Quando você estiver lá no câncer, eu não vou te tirar do quadro de câncer. Eu estou junto com você. E você vai lá no hospital, você vai afetar todas as pessoas que vão estar à sua volta, e você vai testemunhar que eu sou o Pai. Eu cuido de você. Independente do que aconteça. Quando você estiver lá com a pneumonia, né, Ingrid? O pulmão estiver fraquinho, tossindo, o Pai está lá. Ó, estou contigo, isso vai passar, porque o Pai está sempre com a gente. Então, a promessa da vida eterna é a vida em Cristo. Não é aquela vida lá, futura, é o que é aqui agora. Eu estou em Cristo. Amém. E Cristo está em mim. E em Jeremias 3:15, tem uma promessa do Pai tremenda, que ela diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com entendimento. O Pai tem nos dado pastor. E nesse domingo pela manhã, por isso que eu deixei para você por último, tá, Irivando? Eu não poderia deixar de falar que o Pai tem nos dado pastores. O Pai tem nos dado pastores. Temos o pastor Antônio, que é a figura que está conduzindo esse rebanho aqui. Nós louvamos a Deus porque o Pai não é uma divindade que deu, está aqui, ó. Não, é o Pai. E esse Pai tem dado entendimento. Esse Pai tem dado sabedoria. Esse Pai a cada dia tem abençoado a sua vida, pastor. Que não para em você. Amém. É o rio. Que vai lá para quem é os pastores do Ministério Infantil, que vai quem é pastor na terceira idade, quem vai para quem é pastor nos jovens, quem vai para quem é pastor nos adolescentes, quem vai para quem é pastores na escola, que vai para quem é pastor na PM, que vai para quem é pastor lá na guarda, que vai para quem é pastor em comércio, em todos os lugares. O Pai tem nos dado pastores que com sabedoria e com entendimento tem apacentado a tua igreja. E nós louvamos a Deus pelas promessas de Deus,
que ela diz que nós não ficaremos só, que o Pai está conosco, o Pai, e louvamos a Deus pela vida do pastor que Ele tem nos dado. Porque tem nos ensinado com sabedoria, não tem poupado de estar junto com as ovelhas, não tem poupado de imprimir a marca de Cristo em cada uma de suas ovelhas. Seja nos momentos de alegria ou nos momentos de dor. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu já passei pelos dois momentos. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Antônio, porque tu tem nos ensinado isso, que assim como o Pai cuida de nós, nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Amém?